E olha que está chegando para você uma novidade nessa história linda do Polo AD. A partir de agora você vai contar com o nosso podcast, que também é videocast, o videocast do Polo AD. Eu, Marcelo Faria da Tropicalia Paisagismo, estamos aqui para dar boas-vindas para esse movimento, né, Marcelo? Com certeza. Que delícia ter um podcast do Polo, hein? Que iniciativa. É muito legal, eu acho muito legal, a iniciativa é muito boa, né? Muito. A gente consome muito podcast, né? Com certeza, e é tanta informação boa, né? Tanta informação boa, maravilhosa. E só vai vir coisa boa. É verdade. A gente já vai pro lado de lá, porque olha quem tá na bancada do lado de lá. A presidente Cris Simões e o nosso convidado Sérgio Coelho! Viva, viva! Cris, dá as boas-vindas pro Sérgio. Brigadão, né? Você é nossa referência, nosso orgulho. E estamos felizes de tê-lo aqui. Eu também estou muito feliz por estar aqui hoje, ser o primeiro da turma aí. Isso aí. Logo em breve novos colegas estarão aqui. Vamos conversar bastante aí sobre essa trajetória do Sérgio Coelho Arquitetura com a grande história com o Polo AD. E a gente está conseguindo um feito histórico. É o primeiro podcast do Sérgio Coelho. Sim, é o primeiro. Isso é muito bom. Coisa boa. Estreando em tudo. Estamos todos estreando aqui hoje. Coisa boa, coisa boa. Sérgio, então eu vou startar aqui, a gente vai iniciar esse papo. Vamos relembrar tudo do tempo agora? Como é que o Sérgio Coelho começou na arquitetura? Bom, primeiramente, eu acho que o Sérgio Coelho já está quase com 40 anos, é o escritório, né? E o Polo AD, por ser a primeira associação em Ribeirão Preto, então ela marca um novo histórico na cidade, principalmente ligado aos profissionais de arquitetura, interior, né? E assim, coisas inesquecíveis, desde a primeira festa, né, que foi no Golf, Circo de Solé, Olá, Marcelo. que é fantástico, né? Maravilhoso. Que foi uma festa assim, inesquecível, né? E a gente sempre teve assim, o Sérgio Coelho e o Sérgio Luiz Coelho, a gente é muito ligada às pessoas próximas e amigos. Então acho que o Polo AD agregou muito isso ao escritório. A gente fez parcerias que a gente não abre mão de 40 anos. Logicamente, você tem durante esse longo processo, já vai para 25 anos do Polo AD, você teve trocas de fornecedores, trocas de lojas, né? E a gente sempre entende isso como uma coisa positiva, né? Porque assim, você está sempre tendo que aprimorar. E eu vejo o Polo assim, desde o começo, sempre buscando os melhores lojistas, com melhores serviços, com a melhor responsabilidade no pré e no pós-venda. Então assim, a gente fica muito feliz quando a gente indica uma loja, você tem um fornecedor que você fala assim, eu vou comprar, vou especificar, não vou ter dor de cabeça, porque assim, existe um critério muito importante que é uma parceria de ambos os lados. Ninguém está falando, eu participo ali porque eu ganho. Não, eu participo porque ali eu tenho qualidade. Então acho que assim, o Polo desde o começo, e tem as lojas, o Marcelo foi com a Tropicalia, que iniciou lá desde o início, né? E está aí até hoje, né? Estélio e tantos outros, a Cris que entrou a posterior, né? E o Polo só foi crescendo. Então acho assim, a gente tem histórias de viagens, não vou nem lembrar de tantas que já teve. Fala uma que vem na cabeça. Assim, África. Eu acho que a viagem da África foi uma viagem única, porque assim, você saiu do contexto, né? As viagens de núcleos, normalmente elas são focadas em cultura e tudo mais. Mas essa viagem foi aquela que você precisava respirar, sabe? Numa fase da vida da gente que estava, e que a gente foi fazer safari, né? Safari fotográfico, obviamente, né? E conhecer a capital, que também é uma arquitetura fantástica. E foi diferente porque você saiu do contexto do tradicional Paris, Nova York ou tantas outras cidades, né? E outra viagem, assim, que é inesquecível, que ontem numa reunião eu falei, volte essa viagem, pelo amor de Deus. Que é Egito. O Egito é uma viagem única para mim. Assim, que hoje eu assisto todos os programas da TV que tem Egito, eu tô lá de carteirinha, porque ele te instiga a descoberta, né? A você a repensar o passado com o presente, que é a arquitetura, né? Então a gente está assim, sempre ligado, sempre focado na associação, nas várias oportunidades que nos dão com palestra, com cursos, com mostras e tudo mais. Então a gente se movimenta muito, né? Então os escritórios hoje, na verdade, eu vejo muito assim, vejo pela minha experiência de bastante tempo, né? Do grau de relacionamento que você cria, da assessoria que você tem, você catar um telefone, ligar e falar, olha, por favor, como é que eu me orienta? É assim. Então, às vezes, não é nem somente a questão de você ter uma parceria de comércio ou de especificação, é de orientação mesmo, sabe? Olha, eu estou com um problema, me ajuda. Isso é muito bacana, né? A gente teve há pouco tempo agora o problema de um cliente, já que tinha uma piscina com problema, e é um grande empresário de São Paulo. Fomos atrás da Dejaiô,
tivemos a melhor assistência, o cliente super satisfeito. Então eu falei, olha, é uma novidade que eu não conhecia o produto, mas resolveu de uma maneira... Então assim, você está sempre buscando soluções, né? E pela grandiosidade do Polo AD, você tem um leque muito grande de opções dentro do Polo, né? Então você tem da loja de imóveis, de paisagismo, de presente, de piscina, então você tem todo um leque que atende o teu escritório. Então não tem muito como você sair fora. Verdade, né? Coisa boa. Agora, quando a gente pensa, quando que se deu o arquiteto Sérgio, quem que é a sua principal referência? Assim? Quem é que te motivou para esse universo? Na verdade, eu venho de uma geração, né, que Brasília era fundamental. Eu nasci junto com Brasília, eu sou de 1960. Então, assim, a minha infância rural, que eu tive uma infância em fazenda, por mais que ela tenha sido um pouco distante do urbano, mas você tinha essa conexão, já que o Brasil era um país moderno, então a modernidade brasileira foi muito forte, né? E essas referências de grandes arquitetos como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Artigas e tantos outros, né? Paulo Mendes da Rocha, ele acabou me trazendo uma intuição. Na verdade, a intuição de ser arquiteto, acho que ela nasce bem do berço. Eu me lembro que eu rabiscava a casinha na areia com um pedaço de graveto, quer dizer... Eu, quando vinha para a cidade, via uma ponte, era uma maravilha para mim, aquela estrutura. Então, assim, se foi formatando um conceito na minha cabeça para escolher uma profissão. Então, acho que, assim, nesse trajeto aí, como eu falei, de tantos anos, eu tive umas experiências muito saudáveis, assim, né? A gente, logo que eu me formei em Campinas, eu fiz arquitetura na PUC de Campinas e também fiz artes na Unicamp, no departamento de artes. Então eu tive uma formação dupla que me agregou muita informação, né? Então hoje assim a gente tem uma ligação muito forte. Então meus passeios preferenciais são em arte contemporânea e tudo mais, né? Iotim da vida que eu amo. Mas você teve assim, logo que eu me formei e voltei para Ribeirão Preto, eu fui dar aula, né? Então assim, essa formação acadêmica, né, de você poder... O dar aula para mim é uma coisa muito importante, que você sai da faculdade achando que você sabe tudo e não sabe. E aí quando você vai ensinar, você tem que aprender muito mais para poder ensinar. Então você começa a se reciclar muito mais. Por quanto tempo você ficou? Por 15 anos. E nesse período a gente teve a participação de montar algumas equipes de concurso. Então nós fizemos o concurso do Calçadão, que nós ganhamos, da restauração do Teatro Pedro II. Esses foram trabalhos que a gente foram bastante importantes, porque eles criaram uma dimensão local, regional, de muita divulgação, né? E a gente, como também é esperto, eu peguei o departamento de informações e me divulguei mais, né? E isso, na verdade, deu um alavanco muito grande para o escritório. A partir daí, a gente deu aula há 15 anos, depois nós ganhamos o concurso para ser o arquiteto oficial da universidade, da UNAERP, fizemos toda a estruturação do campus de Ribeirão, fizemos o campus da UNAERP. Nesse meio tempo, eu dou um respiro, eu começo a fazer uma pesquisa e uma especialização em arquitetura hospitalar, porque eu via a necessidade de desenvolver alguma coisa que me instigava a ser uma coisa mais útil, uma coisa que me desse assim, nossa, eu estou salvando, eu estou ajudando a salvar uma vida, fazendo uma arquitetura em que eu possa trabalhar um melhor funcionalismo dentro de um hospital, entender um pouco essa técnica. E deu bastante certo. A gente faz hospital já há mais ou menos há uns 20 anos, a gente trabalha com área médica. E para a cabeça do arquiteto é isso muito bom, porque você trabalha com o cliente tradicional do dia a dia, que é a poesia, né? Eu quero uma casa maravilhosa. Sonho, né? É o sonho. Então, assim, aquilo você vai traduzindo, né? E trabalhando durante um processo, ele começa de um jeito e termina de outro, porque a interferência é muito grande. Então você não consegue conduzir um projeto exatamente do começo ao fim como você sonha. Ele sempre vai ter interferência muito grande, principalmente das mulheres. Sempre, né? Ainda bem, né? Do jardim nem se fala, né, Marcelo? Jardim nem se fala. Interferências e aí, com isso, a gente criou essa metodologia de trabalhar essa questão do sonho e entender um pouco mais, e também trabalhar com essa questão da arquitetura mais funcional, da arquitetura hospitalar. Então, hoje a gente tem um trabalho bastante sério, que quase a gente nem divulga tanto. Hoje, por exemplo, a gente faz o escritório especializado em hospitais de diálise, que pouquíssima gente faz no país, que é um negócio muito complicado, que é filtragem de sangue, é muito específico, né? Então, hoje a gente tem Sorocaba, Itu, Campinas, hospital por toda essa região, a gente que tem feito.
Então é muito bacana. A gente tem em Ribeirão Preto várias unidades médicas aí de centro cirúrgico, Sertãozinho a gente fez bastante coisa. Então você vai mesclando, né? Então eu falo assim, quando você tem essas possibilidades de poder construir esse conceito, de desenvolver e também ensinar, né? Hoje grande parte dos grandes colegas meus de arquitetura em Ribeirão Preto passaram pelo escritório como estagiários. Cita alguns nomes. Renata Pedreschi, Daniel Bitondi, nossa, eu não vou lembrar agora, eu estou lembrando assim, de o Daniel, que hoje é sócio do escritório, mas o Daniel ficou como estagiário, muita gente passou pelo escritório. E não é você, às vezes as pessoas falam, mas você eu estou ensinando, eu acho que nada é teu, só teu, você tem que dividir, o país é muito grande, a cidade é muito carente, você tem que poder passar aquilo que você aprender para uma melhoria da sociedade como um todo, né? Então, quando você faz um trabalho mais coletivo nesse sentido, o escritório hoje a gente tem uma liberdade muito grande, a gente para às 5 horas da tarde, vai todo mundo para academia, vai passear, porque a gente quer dar essa liberdade a pessoa voltar feliz para o escritório. Então, é uma maneira de você agregar melhor. Então, eu acho que essa maneira que eu tento trabalhar a minha vida profissional é um pouco da maneira que eu acho que as coisas ficam mais leves, né? Então, não se trabalha de sábado, mas tem uma responsabilidade. Quando precisa vestir a camisa e visitar um cliente de sábado, vai também, quer dizer, então a gente tem sempre uma rotina que não é tão não rotina, né? A gente trabalha um pouco mais livre, assim. E histórias muito bacanas que já aconteceram no escritório. O ano fazem 3 anos, apareceu um cliente para fazer uma casa e era um casal bastante, assim, já idosos, né? E eu, que legal. E a pessoa falou, você não está lembrado de mim? Eu falei, estou lembrado. Foi um dos meus primeiros clientes. Nossa. E da Ribeirânia. E aí eles voltam e falam, não, a gente está na casa até hoje, a gente segue você e tal. Mas a gente veio aqui para uma outra coisa. Falei, uma reforma. Falei, não, eu quero fazer uma casa para o meu neto. E eu dei para ele a casa, mas desde que ele fizesse com você. Então ele está chegando aí para conversar com você. Então é uma coisa que você fala assim, nossa, que bacana, né? Uma pessoa que está na 3ª geração... O neto já cresceu, minha idade já foi embora, uma hora dessa, né? É a parte ruim, né? E na verdade você vê assim, então você planta direito, você quando trabalha direito corretamente, essa coisa volta. Hoje, filho de clientes, assim, já é mais que normal. O casal chegou, oi tio, tudo bom? E eu, meu Deus. Aí complicou, né? Mas assim, então isso é bem bacana. Ô Cris, e quando eu lembro de uma boa época, né, Marcelo, que campeão... Sérgio Coelho, campeão. Sim, e aí, sim, como sim. que era isso nos bastidores? Na verdade, eu não fazia parte do polo, né, nessa época. Eu sou nova, né? Mas eu fiz a casa dela. O Sérgio é um querido, né? Não é verdade, Sérgio? Eu tenho um relacionamento com o Sérgio através do Manuel, mas independente de polo, independente de loja, independente de comércio. O Sérgio sempre foi muito querido. O Manuel tinha uma coisa com ele de gostar de entrevistá-lo, de gostar de ouvir a opinião dele. Muito conteúdo, ele essa pessoa que sai falando. A gente fala muito. Ainda bem, né? Porque é a parte difícil. Mas o Sérgio é isso. E quando a gente o procurou para fazer, que foi a primeira casa, né? Ele foi uma graça. Manuel nunca me cobrou nada pelas entrevistas que eu fazia com ele, então eu vou fazer um presente do projeto da casa. Legal. E me deu o projeto da casa. Foi muito legal. Eu não lembrava disso, vou cobrar agora. Sempre há tempo, né? Sempre há tempo. Ele nos presenteou. Mais uma coisa, tipo assim, voltando ao assunto do Sérgio, das premiações do Polo AD, né? Quando ele começou a ganhar a Polo AD, todo mundo falava, né? Por que só o Sérgio? Isso que eu ia só o Sérgio? É que ele era sempre assim com o Polo, né? Sempre foi com o Polo. Muito fiel. Muito focado. Por isso, né? Por isso ele ganhava, então né? sempre ganhou vários anos seguidos. Sim. Por conta... Não, chegou até a pôr em questão o próprio prêmio. O prêmio e a honestidade da coisa, né? A transparência. Transparência. Só o Sérgio que ganha, só o Sérgio. Mas é porque o Sérgio foi o cara que focou no polo. A gente acreditou desde o começo. Então, na verdade, assim, eu posso falar que, assim, quando surgiu os núcleos de arquitetura e o Polo AD o primeiro, eu acreditei muito. E falei, nossa, eu já tinha alguns parceiros ali dentro, como o Marcelo, o Estélio e vários outros. Por que não fazer essa parceria ser uma coisa maior, né? Então acreditar. Então quando você acredita, você coloca
uma certa... Sim. E eu lembro que nessa época aí que eles falavam que eu previa, eu fui apelidado de Jurássico. Mentira, gente, é sério. Sério. Eram 4 arquitetos que eram Jurássicos, que os arquitetos só ganhavam. Não acredito. Então, assim, as histórias são muitas, né? Na verdade, o gostoso é disso. Cada vez que você encontra com uma pessoa, eu pego, por exemplo, os filhos do Estélio, a Mai, o Teuzinho. Viu nascer, né? Não, viu nascer. Eu carregava as crianças. A Má faz estágio no escritório hoje nas férias, e assim, a gente ri o tempo todo, porque a gente pega a fotografia de viagens que a Má tá no meu colo. Quer dizer, então assim, uma história que eu falei não é uma história só de parceria, é uma história de amizade, né? Que é outro de contexto, cumplicidade, né? Então, que assim, você sente que isso só tem no interior? Que é um DNA mais nosso do que eu acho que o interior tem mais capital. tempo. Eu, quando estou muito sem o que fazer no escritório, eu passo em loja para tomar cafezinho. Ou comer um pão de queijo. Quando que isso acontece, Sérgio? Sim, de vez em quando acontece. Né? Quando isso acontece? Não, acontece, porque também assim, você chega a hora que você tem que dar um tempo para você, né? Então eu brinco, eu falo que eu costumo ir nas lojas que tem bolo depois das 3. Vamos fazer Aproveita bolo. o lanche. Aproveita o lanche à tarde. Então isso é muito gostoso. A gente está brincando aqui de falar, vocês estão falando muito à vontade, porque a gente está em casa com Sem vocês. dúvida. Mas é um pouco isso. Eu acho que o São Paulo, as grandes capitais, não tem muito tempo disso. As pessoas não são tão próximas. Né? Relações mais frias, mais business. Eu acho B2B, que né? é mais acelerado. Também sente Tempo pra crise, nada, né? É mais acelerado o processo, né? Assim, É tudo muito Nós difícil. ainda temos esse privilégio, né? Sim. Por enquanto ainda estamos tendo. Porque eu acho também que está começando a ficar difícil para todo mundo, corrido para todo mundo. Você não faz às vezes umas coisas como você fazia antes em Ribeirão, né? Não, mas eu me lembro assim, logo que surgiu o Polo AD, que a gente vai tentar focar nisso hoje mais, eu lembro que quando a gente fazia os projetos do Polo já completamente consolidado na cidade, a gente tinha alguns clientes mais elitizados, falavam assim, não, vamos comprar em São Paulo. Eu falava, por que você quer comprar em São Paulo? Eu falava, tá bom, eu vou com você em São Paulo, mas primeiro eu faço um orçamento em Ribeirão e vou levar. Eu nunca comprei em São Paulo. Aí criou-se um hábito, que aquela coisa, eu falei, não, pera um pouquinho, mas é verdade, São Paulo vai pagar o mesmo preço, tem frete, e eu não tenho como reclamar. E nem para mim você vai reclamar. Porque ainda houve isso de cliente? Não muito, hoje acho que tá? assim, hoje depende um pouco tecnologicamente falando. Quando uma pessoa quer uma casa muito sofisticada, ou um projeto muito específico, né? Então aí você tem uma questão dessa, mas raramente você tem, mesmo porque o mundo está globalizado, né? Então o que tem em São Paulo tem Ribeirão hoje. Sim. E tem design em Ribeirão. Tem design, muito, né? Ribeirão hoje tem as melhores lojas, né? De todos os contextos. Você vai na loja da Cris, você tem você faz o que você quer, Marcelo, projeto, implantação, manutenção. Então ficou mais fácil a gente trabalhar. Mas foi o que a Cris falou, a gente está começando a entrar numa fase que as coisas estão começando a ficar um pouquinho chatas. Entendeu? Porque assim, e você tem também hoje um pouco o trabalho assim, antigamente o arquiteto pegava o projeto, você fazia arquitetura, interior, você mudava com o cliente, pregava o quadro na parede, entregava a chave. Hoje entra outros profissionais, então você tem o design interior, aquela organize, começa a entrar uma sequência, você acaba perdendo um pouco o fio da meada e às vezes aquilo que você idealizou como foge um pouco do teu controle. Mas isso acho que é normal e acho que aquilo que eu falei, eu não tenho muita preocupação com isso, eu acho que isso é um processo. E você lembra quando você conheceu ele? Nossa, o Sérgio... Através do Manuel. Através do Manuel. O Manuel tinha um programa. Foi exatamente assim. E a gente ia nos eventos, o Sérgio estando em qualquer evento, ele atraía. Não, e tinha história que eu conheci o pai da Cris, né? Verdade. Da tapeçaria. Da tapeçaria. Eu já fazia coisas com o pai dela. Olha isso. Então tem Ribeirão é muito dedo do vizinho, né? Então assim, eu ia aqui embaixo na avenida que onde era a loja do teu pai, a oficina. Era perto da igreja Santo Antônio, a tapeçaria do meu pai. E na época que meu pai era atuante, era o Sérgio, era a Jana Andréa Carolo. Isso. E todo mundo trabalhava com Vida Aldi. Eram esses mais antigos. Os Jurássicos. Os que tem muita gente hoje que vieram deles, né? Então, por exemplo, eu sei que a Maria Tereza era do Joel Pereira. Sim. Eu sei que o André Calil trabalhava estagiário do KG. Então, e hoje, você entendeu? E a gente atendia todo esse pessoal. Então eu conheço o Sérgio há muito tempo. O Sérgio é uma pessoa benquista, ele é amável, ele é uma pessoa que onde encontra dá atenção mesmo. Manuel adorava. Fala o que pensa e não pensa. Não, e fala Sérgio. bacana. Eu admiro muito isso você. É verdade. E a nossa amizade assim foi através do Manuel mesmo, lógico, conheci
na parte da tapeçaria, mas efetivou mais com o programa do Manuel. E até dentro do Polo, que o Manuel gravava muita coisa do Polo. Sim, antigamente não tinha. Sim, não tinha Instagram, não tinha nada. Então era assim, o programa na TV. Era o colunismo, né? É o que eu falei, quando nós fizemos o Teatro Pedro II e o Calçadão, eu fiquei meio como que o divulgador do grupo. Então isso o Manuel me entrevistava muito, porque eu sempre tinha novidade para passar para ele. Tinha conteúdo, matéria, né? Tinha conteúdo, no teatro, estamos passando, fazia uma visita, gostava, porque a sociedade queria ver como é que estava esse processo. Então foi muito legal. Todo mundo queria. E assim, aquilo que eu falo, eu sempre falei o que eu penso. Então assim, às vezes as pessoas até assustam um pouco comigo, porque eu chego numa loja e falo, ai, para de enrolação, vamos direto no que eu quero, porque é isso. Eu não gosto, eu sou muito objetivo. É isso mesmo, Cris? É isso, Marcelo? Eu tenho um dilema que eu falo lá na Tropicália. Ele sabe. Hoje eu vou atender estilo Sérgio Coelho. É direcionadíssimo o negócio. Você sabia que tinha essa lá? Tem um monte de gente que fala. Eu falo isso lá na Sério? Eu tenho um cliente meu que é bem para ele, falou assim, Sérgio, vem trabalhar comigo. Eu falo, não, obrigado. Acelerar as coisas. E você lembra como conheceu o Sérgio? O Sérgio, eu conheci, a primeira obra que eu fiz com o Sérgio foi aquele sítio indo para Cravinhos. Fazenda da Porsche. Fazenda da Porsche, exatamente. Tempo? Isso acho que foi em 2002. Marcelo, eu não lembro. Eu acho que deve ser 2002. Eu queria muito trabalhar com o Sérgio. A gente tinha começado o Polo, ele ainda não trabalhava comigo. Eu acredito que foi em 2002, mais ou menos assim. Que foi uma fazenda, na verdade. Esse cliente nos contratou e a gente fez o oposto de tudo. A gente fez um planejamento, era uma área muito grande de 5 alqueires, que eu tinha que fazer as casas principal de 1.000 metros quadrados, um salão de festa de 700, casa de hóspede, piscina, quadra, lago. E a gente fez o contrário. Eu distribuí, fiz um planejamento e falei, plantem tudo agora. Quando tudo ficar pronto, o jardim já está pronto. E a gente plantou primeiro o jardim. Sacada. Então, assim, quando a família mudou, Marcel e a Rosana, já tinha fruta para as crianças comerem. Então nossa, foi muito legal. Sacada. Foi muito legal. Então lá até hoje, eu faço manutenção da casa até hoje. Essa piscina que eu falei, foi lá. Olha. Bem lembrado. Foi lá? Foi. Que interessante. Ano passado nós finalizamos e agora a gente está reformulando a parte de decoração. E Sérgio, qual que é a sua assinatura na arquitetura? Você fala, isso é minha assinatura? Tem? Porque eu não sei se vocês sentem isso, Marcelo e Cris, mas eu vou numa casa e eu falo, é Sérgio Coelho. Eu acho que eu pego muito não sei. feeling do cliente. Várias eu já fui, e aí perguntava, foi o Sérgio? Foi o Sérgio. Eu acho assim, quando você trabalha com o cliente, principalmente aquele que nunca construiu, você tem uma dificuldade muito grande de tirar dele toda a informação que ele quer. E eu tenho um ditado que eu falo, quem vai morar na casa são vocês, não sou eu. Então eu vou fazer aquilo que vocês querem, obviamente com controle, um rigor de qualidade, de materiais, mas eu tento filtrar o máximo. Então assim, as reuniões eu prefiro que seja na casa do cliente primeiro dia para ver como é que ele vive. Agora o resultado final, eu não sei, eu acho que eu não tenho uma assinatura muito marcada. A gente passeia por vários caminhos aí, vários estilos. Aí o que eu falo, eu respeito muito a vontade do cliente. Eu percebo quando é obra tua, quando é casa já está pronta, que tem os teus traços. Eu também percebo. Para mim é mais difícil. Para mim é mais difícil. Lógico, se eu bater o olho, eu sei que é minha, porque fui eu que fiz. Sim, mas a gente, difícil. Uma pessoa de fora, eu no caso, que eu sou da área também, mas eu consigo identificar, sim. Eu não sei se é a última que você fez, mas da Thaís do Gabriel lá no Jardim Canadá. Foi uma das últimas. Eu acabei de levar objetos lá. E você já sabia que era ele? Já sabia, ela já tinha me falado da casa, construí com o Sérgio Coelho. Falei, nossa, ficou linda. Tá lindo. Eles casaram no sábado. Foi um casamento lindíssimo. Eu vejo muito imóveis, eu olho e falo, isso é Sérgio, né? Não, o próprio mercado. Isso é Sérgio, é barato, né? Isso é Sérgio. O próprio mercado imobiliário. O próprio mercado imobiliário hoje, quando é produto nosso que vai à venda, eles colocam. Sim. De certa maneira, da confiabilidade. Referência. Legal isso. Acho que soma muito, né? Para uma venda, isso. Eu acho assim, a gente vive num mundo que confiabilidade é tudo, né? Então, assim, quando você trabalha direito, você tem uma história, como eu tô falando, de quase 40 anos, você vai plantando, você vai engajando. Quer dizer, eu não sou um cara que sou de muita mídia. O Daniel do escritório, a gente precisa postar mais. Eu posso, mas quando eu ficar fora do mundo. Mas eu gosto de uma coisa mais tete a tete. Adoro quando um cliente me indica, e não a placa, e não a internet. Eu acho que traz uma coisa mais fiel, mais legal. Hoje, com inteligência artificial, você faz o que você quer. Construir aquilo é um pouco difícil. Então a gente não usa muitos recursos, porque eu gosto de fazer de fato que aquilo é palpável, aquilo que é possível fazer e possível sentir que aquilo vai ser bom.
fazer uma coisa que pode ficar lindo, maravilhoso, mas depois não dá muito resultado. Mas Sérgio, eu também acredito que é um fruto de uma conquista tua, né? A indicação vem do seu know-how, da sua história. Agora, a pessoa que não tem muito o que contar, ela precisa mostrar o trabalho. A gente vê muito isso, que eu acho assim, que as pessoas que estão muito focadas nessa questão da mídia e tal, você pergunta assim, qual que é a tua produção? Não tem. Então é muita referência, é muito estudo, mas não implantou muita coisa. A gente tem hoje em Ribeirão mais de 3.000 casas prontas, condomínios, hospitais, universidades, tudo que você possa imaginar a gente já fez, entendeu? Então, assim, é um desafio grande. Eu adoro quando entra temas diferentes no escritório, né? A gente teve uma época, em tempos 20 anos atrás, que motéis eram uau, a gente fazia uma rede de motéis, era muito divertido, que você fazia cenografia, né? Então era muito gostoso. E eu trabalhava com artistas importantes, a gente nunca fez qualquer coisa. A gente pegava Marcelo Guarnieri para fazer telas, e era assim, era muito bacana, porque a gente fazia sempre o melhor para daquele tema que você tinha, né? E hoje a gente continua um pouco mais, os desafios hoje são maiores, porque assim, quando eu me formei, eu me formei em Campinas, mas tinha o Moura Lacerda de faculdade. Hoje eu não sei nem quantas tem mais em Ribeirão. Então, quantidade de pessoas na área cresceu muito, que eu falei, também acho que não vejo nenhum problema nisso. Mas você tem um volume muito grande de profissionais que querem se projetar. Opa, eu preciso mostrar que eu estou aqui, que eu preciso ter cliente. Aí eles usam um pouco esses recursos, talvez ainda por não ter um currículo, ter um volume tão expressivo de obras. Eu acho que quem tem volume de obra, aposta obra pronta, isso sim. E aí eu acho que é o que a gente faz. Você tem um critério maior para poder mostrar aquilo que você faz do que uma imagem trabalhada na inteligência artificial, que depois aquilo não é bem aquilo que fica no resultado final. Cris, qual pergunta que você gostaria de fazer para o Sérgio, que agora é a hora, que você nunca fez e vai fazer no nosso podcast? Não, eu estava ouvindo você falar de hospitais, que foi uma coisa que te deu muita satisfação pessoal, profissional. O que te dá mais alegria seria uma casa, um resultado do sonho, realizar um sonho, né, de um cliente, ou essa situação de saber que você está contribuindo para uma sociedade. É óbvio que tudo te dá prazer, tudo te dá... na verdade, assim, acho que tem o cliente particular, é muito do cliente, né? Tem muitas vezes que se o próprio olhar para o cliente, você fala, nossa, vai dar certo, não vai dar certo, vai ser legal, não vai ser legal. Então, assim, porque às vezes você pega todas as situações possíveis e imaginárias de um escritório de arquitetura. O casal vai para fazer uma casa, a mulher quer a maior casa do mundo, o cara quer a menor. Quando você descobre, estão separando. Então, assim, você tem uma psicologia, a gente trabalha muito com psicologia, né? Então, assim, eu acho que as duas coisas são importantes. O hospital, a área médica, ela é mais impessoal. Você não tem um cliente, né? Você tem uma sociedade que vai usar aquele espaço, não é uma família. Quando eu tenho, é um menino, é uma menina, faz balé, usa skate, sei lá o que, você cria um programa mais direcionado, né? Um hospital, você tem que fazer um programa muito mais funcional. Ele tem que atender, você tem que ter regras, você tem que estar se atualizando com as novas normas da Anvisa 24 horas, porque é complicado, muda toda semana. Então é um trabalho que te envolve mais pesquisa técnica, né? A casa, você tem a pesquisa de visita à loja, visita às feiras, de ver quais são as tendências, quais são as novas tecnologias, né? O hospital já não, você tem a tecnologia, mas você tem que fazer aquilo com o material que você sabe que não pode ter uma manutenção, não pode passar uma infecção, então ele é mais rigoroso, né? As duas coisas contribuem, acho que as duas coisas me ajudam a fazer a minha formação que eu tenho hoje. Então não tenho uma preferência, de falar a verdade, eu gosto mais disso, na verdade eu gosto dos dois juntos. Tá fazendo as mesmas coisas. Dá o que o outro não dá. Exatamente. Você consegue ter um equilíbrio maior na profissão quando você trabalha com outros temas. É porque dá a sensação que quando tem regras, tem normas a serem seguidas, mais engessado, né? Mais engessado, tem que ser aquilo. Já a casa, como ele diz, cada pessoa é do livre, jeito, é mais livre. E a sinergia, né, que você acaba tendo ali com o cliente, a troca, né? Eu acho que é gostoso. Mas é muito legal, assim, tanto lojistas quanto os clientes, hoje, posso falar para você, meus melhores amigos são lojistas e ex-clientes meus, ou clientes atuais, que assim, eu tenho cliente no escritório há 30 anos que continua trabalhando com a gente. Uau, isso que é legal. Marcelo, e você? A pergunta que você sempre quis fazer para Sérgio Coelho e não aconteceu, e agora é hora. Ninguém tá ouvindo, só nós quatro aqui. Tá bom. O que eu perguntaria para o Sérgio? O que você perguntaria para o Sérgio, Uma pessoa tão querida aí.
O que você pensa do futuro da arquitetura em Ribeirão Preto? Não, acho que o futuro está ligado totalmente à tecnologia, né? Sim. A gente está passando, acho que assim, pós-Covid, a gente está passando por uma nova revolução, em todos os sentidos. A gente não percebeu isso, mas estamos passando, né? Então a gente tem assim épocas de secas, como semanas atrás, que nós quase morremos sufocados na cidade de calor. Então tudo isso é uma consequência dessas novas tecnologias, das novas buscas e tudo mais. A arquitetura em si está difícil, porque a gente falou, pulverizou demais. Então nós temos hoje muitos profissionais, todo mundo quer ir para o mercado. Você não tem um critério hoje muito de honorários, então cada um trabalha dentro da sua maneira, que também não acho errado, mas que muitas vezes acaba prejudicando o todo, não o todo da concorrência, mas o todo de formar uma cidade, né? Então você vê assim, quer dizer, um exemplo, você tem uma regra estabelecida para uma avenida, você tem profissional, vai lá, burla a regra, faz para depois legalizar. Então isso eu acho um crime. Né? Então acho que a tecnologia, Ribeirão, por exemplo, mudou muito, né? Acho que dos últimos anos, com o atual governo do Nogueira, quando ele simplificou a prefeitura, para a gente foi muito bom, né? A prefeitura sem papel, que você faz tudo online. Então você já vê que assim, nessa última gestão, as duas gestões, ele mudou muito a maneira de trabalhar a arquitetura em Ribeirão Preto, de aprovação, legalização. Então com isso eu acho que ainda falta um pouco de critério de fiscalização, sabe? De fazer, quem faz errado tem que pagar. Né, assim. Mas a tecnologia, a tendência, eu não vejo uma revolução tecnológica na arquitetura. Por que não, né? A gente estava comentando há pouco, antes de começar o nosso bate-papo aqui, que a gente estava falando entre linhas aqui de uma arquitetura pré-moldada. Nós temos uma sociedade sem formação, gente, sem educação. Nós precisamos manter o pedreiro, o encanador, o eletricista, o ferreiro. É uma cadeia muito grande que sobrevive dessa profissão que é a construção. Que não dá para implantar os Estados Unidos aqui, né? Não dá para implantar uma metálica, tudo pré-moldado. Então nós temos um período ainda muito longo, é igual carro elétrico, desculpa. O carro elétrico. Nós temos uma base de cana que a gente não tem carro a álcool que compense a gente. Eu, na minha visão, posso estar falando besteira, mas não é a minha área de tecnologia desse sentido. Mas eu vejo assim, que o Brasil, enquanto é um país completamente agricultura, a gente tem outras fontes muito mais práticas e muito mais sustentáveis para a nossa vida do dia a dia. Mas voltando na pergunta do Marcelo, o que eu vejo a arquitetura? A arquitetura eu vejo cada vez as pessoas buscando mais espaço verde. Então acho que a natureza está buscando muito e hoje você... E pós-Covid deu um... Exatamente, a valorização da tua casa, a valorização de onde você vive. Durante e pós, né? Durante muito, é verdade. Então, assim, os clientes valorizando onde ele vive, valorizando o espaço que ele mora, muito mais do que outras coisas. Então, eu acho assim, não vai ter uma grande transformação tecnológica, eu não vejo uma transformação radical na arquitetura nos próximos anos, não. Eu vejo um pouco mais no sentido de você projetar, né? Então, essa questão da tecnologia enquanto projeto, você desenvolver... Eu moro fora e estou projetando em Ribeirão. Quer dizer, hoje os grandes escritórios têm uma sede no mundo e projetam no mundo inteiro. Então você tem o Parque Norwil que está no mundo inteiro. O cara faz prédio, hospital, faz tudo, faz cidades. É o único escritório, não sei quantos funcionários tem. Então acho que isso é um pouco tendência. Você ter menos pequenos escritórios e mais grandes escritórios que comportam aí 3 mil, 10 mil arquitetos fazendo uma coisa que não é uma coisa em série, mas que tem um rigor e um critério de elaboração de projetos mais aprofundados, né? Acho que mais nesse sentido. Legal. Teve algo que você ainda não fez que você gostaria de fazer? Olha, a gente gosta de novos desafios. Fala assim, eu já fiz muita coisa, tem até vergonha de falar aqui, mas assim... Mas teve um que ainda não rolou, que você fala, poxa vida... Olha, eu não sei, acho que não... A gente já fez muito hospital, já fez até cemitério, amiga. Cemitério de Sertãozinho, projeto nosso, quer dizer, que é uma área também muito séria, porque você tem contaminação de água, não é nem a questão do projeto, mas de como você loca isso. Então tem muita coisa. No Mato Grosso, a gente foi fazer consultoria para o antigo Dante, o governador de lá, na época, que eu estava fazendo um curso aqui na USP de Ribeirão Preto sobre esse tema de saúde, arquitetura, e a gente pegou muito focado nisso, de como você pode melhorar a sociedade com implantações corretas. Então, o cemitério é um dos lugares mais perigosos que você possa ter quando ele não é implantado certo. Então, assim, o escritório diversificou demais, que a gente já fez de tudo: hospital, escola, casa, prédio comercial, agência de carro, banco, laboratório. A gente já fez, no geral, bastante coisa, teatro. Então, a gente está sempre assim. Agora, sempre vem novas. Às vezes você fala assim, nossa, uma coisa que é simples.
parece um canil, você fala, opa, como é que eu faço? Pera, tem que pesquisar para saber como é que eu faço. Porque é renovar, né? Não dá então, assim, aí as tecnologias também te busca você buscar novas informações, né? Mas projetos, que projeto que eu gostaria de fazer? Sei lá, eu sempre gostei dos concursos, né? E eu brinco que agora, acho que agora estou numa fase que eu quero retomar um pouco dentro da possibilidade de voltar a participar de concursos, tem muito poucos, mas ainda tenho alguns. Agora acabou de ter o de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, mas que é um concurso que foi um pouco mais fechado. O IAB convida alguns escritórios, então... Mais direcionado, então? Mais direcionados, tá. Para também não ficar uma coisa tão ampla. E você está querendo participar disso por quê? Porque eu acho que é um desafio. Aí acho que está o desafio. Quando você tem um tema único para 3, 4, 5, 10 escritórios, você tem que buscar a melhor solução que você tem que dar para poder se destacar, nem que você precisa ganhar, mas para você se destacar naquela competição, né? Então eu acho que isso te dá uma energia nova de você, não que acaso o projeto novo você não querer fazer isso, mas assim, é uma coisa que te divulga também, né? Divulga a empresa, divulga o teu trabalho de uma maneira mais... A gente ganhou na época de Calçadão, Teatro Pedro II, Condomínio Santa Helena, a gente participava de muito concurso em Ribeirão e a gente sempre teve bastante sucesso com isso. Aí é uma frente muito interessante também, né? Sim. Muito interessante. Obras públicas, por exemplo, Ribeirão teve um concurso da prefeitura, a gente não ficou sabendo, quando viu o histórico que foi ganho, eu não fiquei sabendo, que ganhou um escritório do Rio Grande do Sul. Então também esses concursos têm muito isso, é divulgado, mas ao mesmo tempo são meio camuflados, então é uma área meio difícil de você atuar também. Sérgio, a gente conversa muito, né? Dentro do Polo a gente tem uma comissão de marketing, onde a gente sempre está divulgando, e esse polo ele é muito ativo, né? Essa gestão é muito ativa nesse sentido, uma gestão que participa muito, envolve muitos profissionais. Como é que você olha para essa relação dessa juventude que está vindo da arquitetura? Como é que eles estão hoje se posicionando? Você acredita que tem muita diferença para a velha guarda, vamos dizer assim? O que mais tem de conexão e diferença? Eu quero aí puxar os dois lados, entre vocês e da linguagem mesmo, da forma de fazer. Na verdade, eu acho assim, a arquitetura ela abre um leque muito grande, né? Então, se você pegar grandes nomes aí da cultura brasileira, Chico Buarque, arquiteto, tanta gente é arquiteto, verdade, né? Então, assim, ela abre o leque, cada vez mais ela abre esse leque, né? Então, assim, eu acho que a arquitetura hoje é uma formação que ela te fala em construção e edificação, mas não é mais isso. Ela abre um leque muito grande para novas opções, cenografia, um monte de outra coisa, designer, objeto. Então, assim, ela é muito ampla, é uma profissão que abre muito. O que você tem, que eu acho que é da velha guarda para atual profissionais, é que a gente pegava na massa, vamos assim dizer, ao pé da letra. Você ia para uma obra e você... Participava ativamente do processo, ativamente, né? Com o pedreiro, com o encanador, com o eletricista. Hoje eles fazem muito projeto e passa para frente para alguém executar sem participar muito. Esse não participação do processo de obra é uma grande perda, porque é onde você aprende mais. Então, assim, aprender com quem constrói... Eu tenho um método que eu brinco, que às vezes eu chego em obra, eu elogio, eu vejo um defeito, eu não falo o defeito. Primeiro elogio, nossa, como é que você fez? Muito bacana, me explica como é que você faz. Isso aqui acho que tá legal, hein? Aí eu vou de uma maneira, então você tem que também saber lidar com essa população, que são pessoas mais simples, mas que você criando um grau de relacionamento, você tem um resultado muito melhor. Acho que grande parte... Do que enfrentamento, né? Que é o diálogo com a mão de obra. É você conversar o dia a dia com o cara que planta o teu jardim, com o cara... Você saber como aquilo é feito. E esse saber como aquilo é feito te forma para você cobrar aquilo que não está bem feito. Então, quando você vai, pera um pouquinho, você não acha que a gente poderia fazer diferente? É mesmo, pô, legal. Então, acho que isso é muito bacana. E outra coisa, assim, que eu acho que essa população, essa nova geração não faz muito, é o grau de detalhamento que a gente faz, os jurássicos, os arquitetos mais velhos. É tão legal isso. A gente detalha muito, né? A gente, assim, faz um grau de detalhamento de projetos que é incrível, porque a gente vem lá de trás. Eu, por exemplo, minha formação, eu me formei em Campinas, mas eu fazia estágio com o Gabarra, que é um profissional que hoje nem atua mais, mas assim, foi um grande líder para mim. O cara me ensinou e me colocava uma responsabilidade enorme de como aquilo tinha que fazer e como detalhar um projeto para que lá na obra a pessoa... Agora, não adianta eu detalhar um projeto perfeitamente se a pessoa que está na obra não souber ler o projeto. Então, fazer com que a pessoa entenda é o melhor processo. Então, você pega o projeto para a obra, abre a prancha, vem cá, fulano, vamos conversar, isso é assim, e você educar essa equipe que está na tua obra a saber entender o que você fez.
Então, acho que existe essa diferença que hoje o pessoal tem um pouco de medo de pisar no barro, pisar no pó. Muito bem, a gente está aqui nessa linguagem do podcast, né, que é videocast, que você pode acessar em qualquer lugar que você estiver, no seu celular, né, enfim, onde quer que você esteja no mundo. Como é que você também está lidando com esse novo universo? Né, para contar um pouquinho da sua história, para mostrar um pouquinho dela. Você entrou com tudo, páginas e tal e tudo mais, ou ainda é o do cartão de visita? A Sérgio Koenig é assim, ela tem um sonho, né? Eu digo assim, o escritório vai muito bem, a gente tem uma equipe muito afinada, hoje tem o Daniel como sócio, tem o Vanor, tem a Dani, tem o Vado, então tem uma equipe que está lá, o Vado já trabalha mais de 30 anos comigo, quer dizer, é difícil você manter uma pessoa, então a gente tem isso, hoje ele trabalha na casa dele, mas ok, sem problema nenhum, tudo é certo. O que eu vejo hoje são as possibilidades que essa nova tecnologia me dá, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma experiência de ficar um mês fora, coisas que eu nunca tinha feito na minha vida, fui para a Itália fazer minha cidadania, e fiquei um mês fora e o escritório funcionou super bem. Então, assim, tudo que precisava andar andou, cliente novo foram recebidos pelo Daniel, foram triados, foram desenvolvidos. Aí eu desenvolvi o projeto na Itália, mandei por internet, a coisa rodou, flua perfeitamente. Então, acho que assim, hoje eu tenho um pouco mais de liberdade de aproveitar mais a vida. Então, quando você tem uma equipe coesa, treinada, equilibrada, você pode se ausentar um pouco mais e curtir um pouco mais a tua vida particular. Então, eu conversei com alguns arquitetos, aí, colegas nossos, que hoje tem um que mora na Grécia, só por videoconferência que ele atende. Então, essas novas possibilidades... E funciona. Funciona. Então, assim, estou me programando para algumas experiências, porque, na verdade, se eu vou morar um mês em Paris, eu estou aprendendo um monte de coisa lá que eu posso passar para o meu cliente. Então, eu estou trazendo novas informações. É bagagem, né? Então, não é aquela coisa do passeio que você vai lá, fica uma semana, 10 dias de volta e quer comer, quer correr, ver tudo. Não. Quando você está lá com calma, você vai desenvolver uma pesquisa de uma tipologia, de uma nova tecnologia, num outro mundo que está. Então, nos Estados Unidos, eu acho que você começa a mudar um pouco a formatação do escritório. A gente pretende, no próximo ano, fazer alguns insights desse, né? Então, eu estou programando 2 meses do ano que vem fora para exatamente fazer esse novo teste e aí isso ir crescer de uma maneira que a gente pode estar nos atualizando muito mais, não só aqui como fora, né? Eu falei, se tiver mais uma semana daquela de calor em Ribeirão, eu vou para a praia, vou trabalhar da praia, porque não dá para ficar aqui. Mas acho que a tecnologia nos propicia isso hoje, né? De você estar um pouco mais ausente com uma equipe organizada e poder dar o mesmo atendimento por um cliente. Então, você pode fazer uma videoconferência, como eu fiz vários, e resolver todos os problemas. É o que a gente estava falando até, né, Marcelo e Cris, que dá para ter palestra online, todo mundo participar e pertencer e sentir pertencimento, né? Continua tudo igual, né? Continua. Eu acho que não muda nada. Porque é um caminho cada vez que a gente percebe. Cada um faz no seu espaço, no seu momento. E não é só isso. Eu acho que hoje, quando você pega o empresário não tem muito tempo de ir no teu escritório mais. Não. Ele prefere fazer videoconferência, porque ele está na casa dele, já está relaxado, ali já tomou seu drink. Então, vamos conversar agora, eu quero conversar sobre isso. Eu estou com tempo, não estou no meu escritório. Então, assim, o que a gente perde é um pouco a liberdade de horários. Sim. Principalmente quando você está com fuso horário. Sim, aí sim. Você está na Europa 5 horas, 6 horas de diferença, você tem que se organizar nesse sentido. Mas eu acho que isso não perde nada a qualidade de trabalho, voltando a falar, desde que você tenha uma equipe coesa aqui para poder fazer o trabalho de campo. Uma dúvida na obra, vai lá, resolve, de lá liga o vídeo, eu chamo, eu olho e vamos discutir junto. Então, acho que a tecnologia possibilita muito isso, que é um pouco mais a gente buscar novas tendências, novas experiências e trazer isso para o cliente. Muito bem. Agora, Cris, você hoje é a presidente do Polo AD. Queria que você falasse, e esse podcast aqui nosso é muito para a gente também enaltecer os nossos profissionais que fazem parte dessa história, essa história que caminha para os seus 25 anos, pioneira, referência no nosso estado de São Paulo, principalmente. Eu digo isso com muita ênfase. Eu, como mestre de cerimônias, que fiz eventos de arquitetura e decoração para outras cidades, todo mundo falava e citava o Polo AD. Em Ribeirão Preto, você conhece o Polo AD de Ribeirão Preto? Eu falei, conheço, já fui muito mestre de cerimônias deles, enfim, hoje faço parte também aqui do time de relações públicas. O que significa Sérgio Coelho para o Polo AD, Cris? Poxa. Tanto é que está aqui conosco hoje. Não, o Sérgio é referência, né? Ele está conosco, não comigo, que estou há 5, 6 anos só no Polo, mas eu sei da história do Sérgio desde o ano 2000, quando foi o primeiro ano do Polo, essa festa.
E eu sei das premiações dele, né? Campeão em todas, consecutivo por 9 anos, ganhando os prêmios e tal. E hoje, renomado como é para nós é um orgulho, né? Para nós lojistas também. Sim. Ter a parceria com o Sérgio é fundamental. É um querido, né? Independente da profissão, do relacionamento profissional. É uma pessoa que a gente tem com amizade, com carinho. E eu hoje, como presidente do Polo AD, tenho cada vez mais vontade de tê-lo conosco em tudo, por isso o nome dele aqui hoje, né? Voltando a repetir isso, deixando bem claro que é de acordo com a parceria dele, né? Desses anos todos conosco. Mas é um amor de pessoa. Sérgio, muitos perguntam pra gente, né? Falar, sempre aquele time que ganha, né? Por que você acredita que você sempre tá ganhando? Né? Vamos dar vamos dar receita do bolo aqui. Uma coisa que eu gosto muito de quem ganha muito no polo é que foca para ganhar. Se dedica, se entrega, se envolve, né? Existe envolvimento, né? Como a Cris falou aqui, também é recíproco. Eu também com o polo eu tenho uma liberdade muito grande. Então assim, você ganha porque assim, primeiro que eu já não sou um arquiteto jovem, então você tem um histórico que te passa mais confiabilidade para o mercado. Bom, eu fiz a casa do avô, do filho e do neto. Quer dizer, então você tem uma história que te traz esse cliente. De gerações, e que deu certo, que as pessoas estão satisfeitas, foi transparente, foi digno. Então, isso te dá uma formatação para ter uma confiabilidade no mercado e te traz o retorno. Então, a primeira coisa é isso. E eu acho que também assim, acho que a parceria da gente é muito transparente, o que eu falei, eu falo muito, vocês estão vendo aqui, todo mundo está vendo aqui. E eu falo isso no a gente gosta, né, Cris? E quando eu não gosto também, eu falo, se eu estou num atendimento, seja do que eu que seja, com o Marcelo, eu falo, não, Marcelo, tira essa planta, você vai dar trabalho. Eu já corto, porque eu sei muito o que eu quero. Né, Marcelo? Marcelo, eu sei muito o que eu quero, então eu já tenho, é difícil quando eu chego com o cliente, ou para o Marcelo, ou para a Cris, eu já conheço o cliente há 1 ano e meio. Eu já sei já é o objetivo. E às vezes o cliente não tem essa transparência, o cliente fica tímido de falar que não gosta daquilo. Eu já falo, não, ele não gosta disso, ele gosta do outro. Eu já resolvo conhece, né? A coisa para você ter um operacional mais fácil, né? E até pra gente é melhor sendo assim, né? É muito melhor. É a praticidade, eu acho que a gente tem que conduzir, né? Eu falo para o arquiteto, ele desenvolve o projeto arquitetônico, mas ele faz a coordenação do estrutural, do elétrico, do paisagismo, do gesso, da iluminação. Você faz o todo. Então, quando você chega num certo momento, já está tão envolvido com aquele cliente, com aquela história, que ou você vira inimigo ou você vira um grande amigo. Entendeu? Porque assim, você sabe muito da história ali. Então, quando você vai numa loja para escolher um jardim, para escolher um objeto, eu já sei o que o cliente quer. Eu não vou ficar deixando, muitas vezes, a vendedora testar aquilo que ela acha. Não, eu já sei, eu quero isso. E é aquilo que o cliente quer. Não perde tempo de ninguém, né? Nem do cliente, não desgasta. Tudo melhor, né? Tudo vai melhor. Eu sou geminiano, né? Então tá tudo certo. Eu também sou. Somos aqui também. Somos rápidos. Somos vários. Isso é muito interessante. Agora, Marcelo, para você, o que significa ter Sérgio Coelho no Polo AD? É muito bom ter o Sérgio Coelho no Polo AD. Ele tem uma trajetória muito grande nesses 25 anos com o Polo AD, né? Ele faz falta, pois se ele não tá num evento do Polo, o evento não é o mesmo. Você sabia disso que você faz falta? Às vezes eu chego e vou embora. Ele sai assim de lá. É mas às vezes a gente vê onde ele tá, a gente traz ele, sabe? Mas o Sérgio é isso, sabe? A gente gosta de estar com ele. Obrigado. Quando a gente faz viagem, que a gente está, eu sempre fico muito do lado dele, porque é muita informação que ele tem para dar, a gente aprende muito com o Sérgio, ele gosta muito de arte, então a gente aprende muito com ele. Eu acho que tá com o Sérgio dentro do Polo, o Sérgio das viagens, o Sérgio do dia a dia. Eu acho que até assim, você está falando do Sérgio, mas é um grupo de profissionais que estão lá que tem muito disso, né? Sim, e cada um tem a sua característica, e na verdade eu sou muito brincalhão, então assim, eu gosto de conversar com todo mundo que está no grupo e tentar interagir com todo mundo, né? E logicamente você tem uma afinidade maior, até por uma questão de você de tempo, de conhecer o marido dela, o pai dela, você interage até um pouco mais, tem mais assunto para conversar. E nós estamos agora gravando esse nosso videocast, podcast, né, Cris? Em meados de setembro, que vai ser agora um grande encontro nosso aqui sobre o Polo AD, sobre essa história que caminha para os seus 25 anos. E
Sérgio já está arrumando as malas para a Índia? Sim. Conta um pouquinho desse 24 destino. de outubro estamos partindo. É um destino que eu, nossa, abracei. Assim, Nunca foi? Não conheço a Índia. A Índia acho que é um Interessante. lugar que não dá para você ir sozinho, né? Então, assim, era sempre expectativa de esperar uma oportunidade para poder ir num grupo. E o Alexandre é fantástico para isso, então está indo um grupo muito animado. Eu estou muito ansioso. Ano passado nós fomos para a Turquia, foi maravilhoso. Entendeu? Te surpreendeu? Muito. Também não conhecia a Turquia, foi fantástico. E esse ano a Índia acho que é uma expectativa ainda maior, né? Porque acho que é um país um pouco mais difícil de você conduzir lá dentro, né? E o Alexandre sempre prepara com o Polo as melhores viagens. Então, assim, está bem animado. E depois ainda a gente vai estender um pouquinho por lá, com o Alexandre em Dubai, mais um grupo de pessoas para poder... Dubai já foi? Já. Já? E como que é revisitar Dubai sob esse olhar da arquitetura? Dubai é um grande exponente, né? É uma grande provocação também, ao mesmo tempo, principalmente para o seu Dubai, universo. Ele né? cresce 24 horas. 24 horas, assim, cada vez que você vai lá, eu já fui 2 vezes, tem uma novidade, né? Apesar que em Dubai e Doha, eu acho que Doha tem um lugar, uma pegada muito bacana com a arquitetura contemporânea também hoje. Que é onde né? te atrai? Não, os dois me atraem. Eu acho que um complementa o outro, né? Eu acho que você pega Dubai, ele é mais comercial, né? Doha já é uma coisa mais regional ali, mas que tem uma arquitetura muito rica também. E Dubai hoje, se você tem os museus novos, né, que foram inaugurados há alguns anos, que então assim tem muita coisa interessante para você visitar. E que é essa parte cultural que é muito legal, que estão os grandes nomes da arquitetura, né, que foram desenvolver esses trabalhos, então sempre é uma aula para a gente. Então a visita da Índia tem também todo esse foco, que é um foco mais de uma cultura local, de uma história, Taj Mahal e tantas outras coisas que a gente vai ver lá, e depois a gente complementa um pouco mais com a arquitetura contemporânea. Que se encontra também com um DNA de muita história, sim, né? Sim. Muito e aquela região muito rica, né? Então aquilo é muito bacana. Eu gosto dessa coisa, desse mundo mais histórico, com essa cultura que não faz muito parte do nosso dia a dia, como foi do Egito, né? Que você vê uma outra cultura. Então você traz uma experiência muito grande de aromas, texturas e cores e tantas coisas bacanas que parece uma coisa que não, mas que altera muito a tua maneira até de você desenvolver alguns trabalhos, de elucidar novas possibilidades. Com certeza, tem esse olhar. Cris, Marcelo, a gente está caminhando para o final já. Que loucura, né? Passou muito rápido. Né? Vamos para as considerações finais aqui dessa relação com o Sérgio. Eu queria muito te ouvir, Cris. Eu quero agradecê-lo sempre, né? A gente só tem que agradecer essa parceria, essa amizade. É sempre um prazer estar com você. Eu adoro o Sérgio, gente. Eu sou muito suspeita, ele sabe disso. Então, muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço, Cris. Como a gente falou, a gente é parceiro e amigo há muito tempo. É isso aí. Eu também só tenho a agradecer pela amizade, porque é uma amizade de muitos anos, dessa parceria que é muito grande, de poder conviver esse tempo todo com o Sérgio. Eu devo muito ao Sérgio, porque eu tenho muitas obras executadas. Ah, que lindo ouvir isso, Marcelo. Devo muito a ele. Acabamos o Fios Assentos semana passada. Acabamos o Fios Assentos de novo, né? Muito bom. E é muito bom estar com ele, é uma pessoa divertida, amiga. Muito bom mesmo. E o Marcelo falou uma coisa rapidinho, assim, eu agradeço todos. Mas assim, o próprio Fusa Center, que é um projeto de um edifício nosso, que o Marcelo fez lá atrás, agora eu estou no conselho do prédio, falei, vamos trocar as paisagistas, já foi. O Marcelo faz de novo. Então assim, isso que é bacana, que você vai revivendo, 20, 15 anos depois, você está retrabalhando o projeto com a mesma equipe, com as mesmas pessoas. Com o mesmo parceiro. Então acho que eu tenho a agradecer a todos vocês a oportunidade, Paty, Cris, Marcelo, o Polo AD, como todos os lojistas, eu agradeço não só a possibilidade de hoje, mas a parceria que a gente tem de tanto tempo, né? Essa troca de amizade, de compreensão de um com o outro, de ajudar e fazermos a gente crescer, todo mundo crescer junto aí. Sérgio, a gente quer que você sinta o nosso carinho por você. Você é uma figura essencial para essa história. Falo pra caramba, né? Não, mas é sério, sem delongas aqui, porque você é uma figura, isso que o Marcelo falou foi muito genuíno, de dizer que a tua presença é muito presente, assim, quando você não tá, a gente sente. E não é para te agradar, é porque realmente é sentido. Não, e quando não vou, eu também sinto muito de não ter vindo. Mesmo, no coração. Bem, né? E é uma figura que todo mundo, sabe, tem esse sentimento. Obrigado. Então, assim, que Obrigado. você sinta o nosso carinho, o carinho do Polo AD,
que está nesse momento muito especial da celebração dos seus 25 anos. Que venham mais 25 por aí, se Deus quiser. E que você sinta esse carinho nosso, essa importância. E muito grata por aceitar esse convite. Foi difícil? Foi tudo bem? Não, quer mais uma hora? Vamos lá. A gente vai amar. Sem cachê, você viu? Ó, tamo com moral. É isso aí. Sérgio, Obrigado, um grande gente. abraço. Eu que agradeço. Viu? Da família Paula D. Pra você é uma figura muito, muito querida, viu? Muito obrigado. Viu? Sucesso cada vez mais. Obrigadão. Gente, esse foi o nosso encontro. Quero agradecer a Cris, que estava aqui com a gente. Mês que vem tem muito mais, né, Cris? Mais mês que vem nós estamos aqui novamente. Maravilha. Marcelo, obrigada também. Eu que agradeço. Sempre bom e muito bom ter você aqui conectado nesse novo canal de comunicação do Paula D, que caminha aí para os seus 25 anos, esse grande grupo, né, que tem como as suas principais bases arquitetos e decoradores que movimentam a nossa cidade, que movimentam a arquitetura, a decoração. E esse canal é seu, acesse quantas vezes você quiser, multiplique isso, fale com quem gosta desse assunto, né, que quer conhecer um pouco mais da vida do Sérgio, que quer entender um pouco mais do Polo, que quer estar aqui junto e misturado com a gente. É uma alegria te receber sempre, viu? A gente se encontra no próximo. Tchau, gratidão. Obrigado. Valeu.